Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 39. Diz assim a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver coxos, ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos, abre o teu coração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, pela liberdade de podermos ouvi-la e a oportunidade de sermos alimentados, instruídos, iluminados pela tua palavra, a fim de desenvolver a nossa fé, fortalecer o nosso ser, transformar as nossas vidas, Senhor, para que de fato possamos sair daqui diferentes do modo com que entramos, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Eu quero começar hoje a minha mensagem fazendo uma pergunta. Uma pergunta que com certeza vai ter uma resposta bem unânime. Alguém aqui já sofreu alguma frustração na vida? Quando você faz uma pergunta como essa, o axioma logo está pronto, né? Alguém vai dizer assim: quem não sofreu frustração nessa vida? Deveria ser essa a pergunta. Quem de nós aqui que já não sofreu frustração? Quantas frustrações nós já sofremos aqui, a gente deveria trazer a balança das nossas vidas, né? Quantas vezes nos frustramos com pessoas? São pais que se frustram com os filhos, são filhos que se frustram com os pais. Quanta frustração há nas nossas relações pessoais, com os irmãos, com os amigos, com os parentes. Quantas frustrações no casamento, marido frustrado com a esposa, esposa frustrada com o marido. Quantas frustrações nós podemos colocar na balança a respeito da nossa vida. Quantos de nós nos frustramos pela própria vida que vivemos? Quantas frustrações nos sonhos não realizados, nos planos não concretizados? Quantas frustrações nós temos pelas coisas que nós obtemos, conquistamos e realizamos ou deixamos de realizar? Quantas frustrações? Quantas frustrações nós temos com a igreja? Quantas pessoas se frustram com a igreja e saem e vão pulando de igreja em igreja para ver
se conseguem deixar de frustrar-se. Quanta frustração o membro tem com os pastores. Quantas frustrações o pastor tem com os membros. Quantas frustrações a gente tem na vida. Se não bastasse, quantas frustrações muitos têm com Deus. Muitos não afirmam isso, mas inconscientemente se frustram com Deus, por aquilo que Deus não deu, por aquilo que Deus não fez. Então, a frustração é algo inegável e inescapável em nossas vidas. Não temos como escapar da frustração. Ela faz parte da nossa história e vai continuar fazendo parte da nossa história. Qual o problema que a gente precisa entender? Qual é a causa das nossas frustrações? São as pessoas? São as circunstâncias? São as dificuldades? São as adversidades? É eu mesmo frustrado com a minha estética porque queria ser de outra forma? Então são os pais? É a biologia? É o fatalismo? Qual é a causa das minhas frustrações? É uma só. A causa de todas, a primária, essencial, prioritária de todas as nossas frustrações são as nossas expectativas. Essa é a causa de nossas frustrações. As nossas expectativas. Expectativas também é algo que sempre vai fazer parte da nossa vida. Porque a gente frustra hoje e amanhã alimentamos novas expectativas. Sempre estamos depositando expectativa em pessoas, em coisas, em relacionamentos, em oportunidades. E muitas vezes achamos que o tamanho da nossa frustração é devido a altas expectativas que nós colocamos na vida. Não. O problema é que, de fato, nossas expectativas geralmente são baixas. E expectativas baixas, causam maiores frustrações. Ah, pastor, mas como é que é isso? É isso que eu vou tentar explicar a partir desse texto. Nós não vamos nos livrar das expectativas, porque elas fazem parte da nossa vida. Nós sempre estamos depositando expectativas, isso é inescapável também. E, consequentemente, nós não vamos livrar das frustrações. Agora, talvez você possa me dizer, mas tem muitas coisas que eu coloquei expectativas e que me corresponderam. Não fui frustrado. Esse é um outro problema sério, porque a frustração ela pode vir imediatamente ou pode vir a médio e longo prazo. Porque mesmo as expectativas concretizadas, elas vão trazer futuramente frustração. Por quê? Porque nenhuma delas podem satisfazer de fato, verdadeiramente. Então, expectativas baixas está correlacionado com o fato de que, por maior que eu penso ou que eu projete as minhas expectativas, elas não vão trazer satisfação. Então, como que eu poderia minimizar os efeitos nocivos da frustração em minha vida? Aumentando as minhas expectativas.
E o que é? E o que são expectativas altas? Olhando para esse texto, a gente vai perceber que um dos problemas maiores da nossa vida é que a gente coloca expectativa demais na vida, muito elevada, mas uma expectativa muito baixa em relação a Deus e o seu propósito. Quando eu olho para esse texto e olho, Jesus está ali assentado e uma multidão tamanha, vem, muitas multidões, significa muita gente, vinha trazendo os enfermos, os coxos, os paralíticos, os cegos, os mudos, para que Jesus os curasse. E Jesus os curou. E todos se maravilharam com Deus. Todos glorificaram a Deus. E aí nós imaginamos, que coisa linda são as pessoas se esforçarem tanto para levar as pessoas aos pés de Jesus para serem curadas. Mas quanto esforço as pessoas fazem para levar os outros aos pés de Jesus para serem curadas da alma? Curar o físico, solucionar problemas, todos nós pensamos. Quando alguém está doente, a gente ora com mais intensidade. Quando a gente vê alguém passando problemas terríveis, a gente busca, ora e leva ele para Jesus. Mas quanto tempo nós vemos as pessoas com a sua alma dilacerada, com a sua alma em frangalhos, com o seu interior totalmente doente por falta de Deus, e nós não nos esforçamos da mesma forma. Então, é uma expectativa baixa em relação a Deus esperar que só a cura física, a solução do problema, seja o grande motivo de glorificá-lo. Deveríamos olhar para as pessoas e dizer assim, por mais que essa pessoa não alcance a cura física, por mais que ela não alcance a solução dos problemas, Senhor, o mais importante, cura a alma dela. Transforma o coração dela. Traz ela para o Senhor de qualquer forma. Então, há um esforço muito grande, uma expectativa muito grande. O meu Deus pode te curar. Mas quanta expectativa a gente tem? O meu Deus pode te salvar. O meu Deus pode transformar o seu interior. O meu Deus pode moldar o seu caráter. O meu Deus pode mudar o seu coração. Eu não digo isso por uma ideia ou um pensamento que eu tenha. Eu digo isso pela própria palavra confirma. Lembra do esforço daqueles 4 amigos levando um paralítico aos pés de Jesus? Jesus estava ali, o lugar onde ele estava, a casa estava lotada, não tinha como passar, e aqueles amigos precisavam levar aquele homem paralítico na maca, onde vai, não tem onde passar, eles subiram o telhado para abrir o telhado, que é feito de betume ali, aquelas telhas, e para descer aquele homem até Jesus. Jesus observando a fé daqueles homens, o esforço daqueles homens. A passagem, a palavra de Deus em Marcos capítulo 2 diz que Jesus, olhando aqueles homens e vendo aquilo tudo, olhou para aquele paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. E o que aconteceu? O murmurinho foi grande. Quem é esse para perdoar pecados? E todo mundo ficou. Você imagina se Jesus parasse ali? Que decepção, que frustração. Jesus, não,
curou e levantou aquele paralítico. Jesus apenas falou para ele que os pecados dele estavam perdoados. Não é isso exatamente o que acontece na expectativa de muito crente dentro das igrejas hoje? Não curou, não melhorou, não mudou a minha vida, não solucionou o meu problema. De que serve esse Deus? Então, eu acho que a minha expectativa está alta quando eu quero um milagre de Deus para solucionar o meu problema? Não. Isso não é expectativa alta, isso é expectativa baixa. Porque se fosse alta, Jesus não diria, para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar pecados ou de redimir pessoas, de salvar pessoas, porque esse é o propósito que ele veio. Ele diz, levanta e anda. O que nós damos a maior importância e achamos que estamos com expectativa alta demais, para Jesus é um simples, levanta e anda. Nós sempre estamos vivendo nessa baixa expectativa, queremos os milagres daqueles que fazem pelo mundo, é a vida externa das pessoas, e não pelo aquilo que faz no seu interior. Qual o maior milagre do Senhor? A transformação do coração do homem ou a mudança de situação circunstancial dele externa? Então você vê como as nossas expectativas, até diante de Deus, são baixas, porque elas só representam o que nós queremos para a vida. Curar a alma, redimir, esse é o propósito para que Jesus não veio para melhorar as nossas vidas aqui, isso não é a condição primária, primordial, essencial de Jesus. Ele veio para nos salvar, para redimir, nos redimir do pecado, para nos trazer diante do Pai, para nos dar um novo reino, para nos dar um lar celestial, para mudar o nosso coração e com isso mudar toda a nossa perspectiva de vida. Faça um autoexame. Qual é a sua expectativa diante de Deus? Qual é o maior plano de Deus para a sua vida e a vida dos que o cercam? Qual é o propósito de Deus? Quanto você tem se esforçado para levar as pessoas pensando na alma delas, no ser interior delas, no coração delas, e não no seu problema externo? Veja aqui que é interessante, porque Jesus olhou, aquelas pessoas estavam maravilhadas. E veja quando a expectativa baixa se causa, mesmo quando ela é concretizada, logo ali na frente vai trazer a frustração, vai pintar. 3 dias ali aquele povo curado, glorificando a Deus, aquelas multidões, todos curados, cegos vendo, mudo falando, surdo ouvindo, coxo andando, paralítico levantando. Os milagres que muita gente quer ver. 3 dias depois Jesus olhou e falou assim, eu tenho compaixão desse povo, se eles ficarem aqui mais um pouquinho, eles vão morrer de fome. Você imaginou? Você está lá, não durou nem 3 dias que eu estou glorificando a Deus porque Ele me curou e eu já estou prestes a morrer de fome. Que tamanha frustração! Eu vou dizer, meu Deus, que adiantou curar-me e eu morrer de fome no deserto. O que adiantou? Agora, Jesus tem o que? Compaixão. Nós temos que alimentar, mas como que vamos alimentar esse povo? Aí pegou lá os 7 pães e os peixinhos e transformou, e eles se fartaram. Mais uma lição, né? Mais uma lição. O alimento da carne, o alimento físico, melhor dizendo,
fome, a sede, não são só as prioridades da nossa vida. Um povo que é curado na alma sabe o valor do alimento espiritual. O povo curado da alma confia e descansa em Deus. Um povo curado da alma, ele sabe que o deserto na presença de Deus vale mais do que qualquer coisa que o mundo possa dar sem Deus. De que maior quando Jesus está lá no deserto com fome, e o diabo esperou que ele tivesse fome depois de 40 dias sem comer. O diabo tentou e disse: você tem poder, transforma as pedras em pão. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O alimento espiritual que aquele que não é curado da alma não sabe valorizar. Quando a Denise falou daquele vídeo de alguém explicando estatisticamente como as pessoas que meditam 3, 4, 5 vezes por semana na palavra, 5 dias por semana a palavra de Deus, evitam de problemas de ansiedade, problemas de saúde, problemas disso. O efeito poderoso da leitura bíblica na vida física das pessoas. Então, não só de pão vive o homem, não só de água vive o homem, mas da água viva que o Senhor dá, porque essa água vai trazer sede. Você sacia hoje, amanhã terá sede. Essa comida você come hoje, depois terá sede. Mas a comida que Jesus dá é verdadeiramente comida, a bebida que Jesus dá é verdadeiramente bebida, porque você come e não terá fome, você bebe e não terá sede. Que expectativa baixa é essa de que o Senhor me alimentou hoje? Mandou o maná. Hoje o Senhor me alimentou. A expectativa maior, o Senhor alimenta o meu espírito sempre. O Senhor sacia a minha sede sempre. Quando Jesus disse para aquela mulher samaritana diante do poço: se você soubera quem te pede de beber, você me pediria e eu te daria água viva. Essa água que você tira do poço, você vai ter sede, mas a água que eu te der, você jamais terá sede. Você ainda continua achando que você tem expectativa alta? Não, suas frustrações são devidas às expectativas baixas. Eu fico imaginando o outro diálogo, como aquele diálogo de Jesus com aquele paralítico no tanque de Betesda, no Evangelho de João, quando ele está lá 38 anos, e disse que tinha uma multidão também de cego, aleijado, mudo, e não fazia parte da festa, estava de fora da festa, fora de Jerusalém. E aí, Jesus: o que você está fazendo aí? Eu falei assim: quando não tem ninguém para me ajudar, e quando eu chego lá, alguém move o tanque e é curado na minha frente, ou seja, colocando esperança falsa, frágil. E Jesus: levanta e anda. Simples assim. O que para nós se transforma em algo totalmente extraordinário, para Jesus é simples assim: levanta e anda. Para curar a nossa alma, Ele deu sua vida. Para levantar o paralítico, fazer o cego ver, fazer o mudo falar, Ele só disse: fale, ande, seja. Aí, depois Jesus está lá na festa de Jerusalém, encontra com aquele ex-paralítico, andando, pulando, festejando. Ele disse: vejo que você está de boa, mas cuidado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E aí que está o problema da expectativa. A expectativa baixa sempre acha que a minha situação agora é o pior. Há coisa pior do que ficar 38 anos paralítico. Perder a sua alma. Imagina se esse diálogo vai se estendendo. Na Bíblia não se estende tanto, mas a gente pode imaginar. Mas eu estou feliz, o Senhor me curou, eu estava paralítico, não estou indo mais, eu estou dizendo para os homens, agora eu vejo como vocês veem, eu ouço como vocês ouvem, eu falo como vocês falam, eu corro como vocês correm, eu posso fazer o que vocês fazem, eu posso ter o que vocês têm.
Glória a Deus! Não. O homem que é curado da alma, ele diz: agora eu posso ver o que vocês não veem, eu posso ouvir o que vocês não ouvem, eu posso fazer o que vocês não fazem, eu posso ter o que vocês não têm, porque nada neste mundo pode te dar. Eu posso ver além dos meus olhos, eu posso ver além das montanhas, eu posso ver o que os olhos não veem. Eu posso falar palavras que não contém no vocabulário humano que vem do trono de Deus. Eu posso ouvir a voz de Deus. Eu posso fazer mais na vida do que por mim só. Eu posso sair desse egoísmo, egocentrismo da vida que cerca o meu mundinho. Eu posso ir além das minhas próprias forças. Eu posso andar não só pelas ruas da cidade, eu posso andar pelo caminho de Deus. Eu posso ter o que vocês não têm agora, porque vocês têm todas as coisas que o mundo te dá e não te traz satisfação. Eu tenho toda a riqueza do trono de Deus que me satisfaz por inteiro. Eu tenho a paz que vocês não podem ter. Eu tenho o amor que vocês não podem ter. Eu tenho a esperança que vocês não podem ter. Eu tenho a companhia de um Deus que pode tudo que vocês não têm. Eu tenho uma casa eterna que vocês não podem ter. Essa seria a continuação do diálogo. Essa é a diferença. Muitas vezes nós estamos vivendo limitações na vida. Estamos lidando com frustrações uma atrás da outra, porque nossas expectativas são baixas. Aumenta a sua expectativa e as suas frustrações diminuem sensivelmente. Por quê? Porque se a minha expectativa tiver de fato elevada, e como é que eu elevo a minha expectativa? Colocando ela no propósito de Deus e não na satisfação da minha conveniência. Jamais os planos de Deus serão frustrados. Não é assim que a Bíblia diz? Os meus planos jamais serão frustrados. Nada frustra os planos de Deus. Nada. Então, os planos de Deus para a minha vida não vão ser frustrados. As minhas expectativas baixas, sim. O próprio Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Quando você busca a Deus de todo o coração, você não será nunca frustrado. Quando eu buscar o meu reino e minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas: o que vestir, o que comer. Então você nunca será frustrado se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque esse é o plano de Deus para os seus eleitos. E aí você não será frustrado. Todas as vezes que você colocar a expectativa verdadeiramente alta em Deus, suas frustrações diminuem poderosamente. Todas as vezes que você colocar expectativas baixas, suas frustrações aumentam poderosamente. Então, não podemos livrar das nossas expectativas? Aumente-as. Porque a consequência das expectativas é o quê? Frustração. Frustração. Então, onde estão as suas expectativas? Que nível estão as suas expectativas? Estão. Aonde você tem depositado as suas expectativas? Porque elas sempre vão contar. Parafraseando a Bíblia, que diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos dizer: a frustração pode durar a vida inteira, mas pela manhã logo vem uma nova expectativa. Não há como escapar disso. A questão é: aumente o nível das suas expectativas e você diminui o poder das suas frustrações. E é isso que eu quero deixar para você essa manhã. Para todos aqueles que me ouvem, qual o nível das suas expectativas? Eu não posso deixar
de dizer para você: aquelas multidões eram trazidas aos pés de Jesus para serem curadas. Todos glorificaram a Deus. Mas o texto diz que Jesus, depois de vê-las curadas, disse: eu tenho compaixão. Você quer viver da compaixão de Cristo ou da misericórdia de Deus? É muito bom saber que Deus tem compaixão de nós. Melhor ainda é que somos frutos da sua misericórdia. E para terminar, Jesus alimentou todos eles, mais uma vez, pela compaixão. Jesus supriu as expectativas baixas deles. Mas olha o fim, diz aqui: tendo despedido as multidões. Quando você tem expectativa baixa diante de Deus, você pode até alcançar a solução dos seus problemas, mas Jesus vai despedir de você e você vai voltar para o mundo. Mas quando sua expectativa está naquilo que Deus é, Ele não vai despedir de você, Ele vai te chamar: vem comigo, porque eu tenho coisa melhor para a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.